Schmidt, eu moro aqui na cidade de Curitiba e fui convidada pela doutora Patrícia Leite para falar com vocês um pouco da minha experiência com o ácido polilático, o Sculptra. Eu trabalho com esse produto desde 2005, quando ele foi lançado no Brasil, e a minha experiência com ele é excelente. Tá? Então nós vamos começar conversando um pouquinho sobre ele. Para falar do ácido polilático, é imprescindível a gente ter uma boa noção do envelhecimento, das alterações do envelhecimento da face. Como nós perdemos contornos, como nós apresentamos depressões, como se instala a flacidez da face. Né? E a perda de volume ela é reconhecida como um dos principais componentes do processo de envelhecimento da nossa face. Então existe aquela inversão do triângulo, né? Com a ptose dos tecidos, com perda de coxins adiposos, reabsorção óssea. Falando em reabsorção óssea, existe um remodelamento a ponto que, aos 60 anos de idade, nós temos uma redução de cerca de 25% da nossa massa óssea. Aumento da abertura orbital, redução do ângulo labelar, piriforme maxilar, apagamento do ângulo mandibular, apagamento da abertura piriforme e alargamento, né? Isso se promove uma ptose do nariz, um alargamento da base nasal também. E essa perda óssea médio-facial acentua o sulco naso-labial e promove a ptose do coxim malar medial, favorecendo aqueles sinais que nós vemos numa face envelhecida como aqui. Então, no processo de envelhecimento, nós temos a reabsorção óssea, nós temos a reabsorção e reposicionamento dos coxins adiposos e também existe uma certa rigidez muscular. Os coxins superficiais são aqueles que ficam entre a derme e a face superficial. E os profundos geralmente ficam em torno do músculo ou mesmo abaixo deles. Tá? E existem alterações de volume e posicionamento nesses coxins, uma redistribuição e uma atrofia importante, principalmente na região periorbital, na fronte, bucal, temporal e perioral. E essa perda de volume abaixo dos músculos leva ao encurtamento dos mesmos e a nossa face fica com aquele aspecto de rigidez. Né? Em relação ao envelhecimento da nossa pele, existe um afinamento da pele, uma desidratação, uma perda da firmeza e elasticidade com formação de rugas. Existe a fragmentação dessa matriz de colágeno, com perda da integridade estrutural, com déficit funcional dos fibroblastos, ou seja, eles não mais se aderem às fibras fragmentadas. Existe um colapso, na verdade, nessa produção de colágeno, por isso que é tão importante a gente incrementar essa produção conforme nós vamos envelhecendo. Né? Também existem níveis aumentados das metaloproteinases de matriz, que são enzimas que degradam o colágeno, redução do número e atividade de fibroblastos, diminuição em quantidade de ácido hialurônico, né? Sabe-se que em mulheres em torno de 60 anos existe 50% de redução do conteúdo de ácido hialurônico. E redução do cross-linking desse ácido hialurônico também, e quebra em fibras de colágeno e elastina. Isso tudo se traduz nessa situação de envelhecimento importante da nossa pele. Então, quais são as consequências desse envelhecimento? Nós vamos ter sulcos, rugas e pregas, áreas de atrofia visíveis e palpáveis, como nessa foto. Lábios mais finos, as têmporas afundadas, as bochechas, a região malar afundada, murcha, perda de contornos, aumento de sombras. E esse excesso de pele associado à gravidade vai fazer uma ptose dos tecidos. Então, o envelhecimento da face influencia diretamente no formato da mesma, nas proporções, na topografia. A face perde volume e perde elasticidade. Por isso que o ácido polilático é bem importante, porque ele vai atuar em todas as fases durante esse processo de envelhecimento. O ácido polilático ele promove uma regeneração profunda dos tecidos, promove aumento desses tecidos moles e estimula a síntese do colágeno. Numa análise estatística, cerca de 33,7% ele promoveu de aumento no colágeno do tipo 1, 6 meses após as injeções. E esse aumento do colágeno tipo 1 aconteceu em 79% dos pacientes e do colágeno do tipo 3 em 72% dos pacientes. É totalmente diferente dos fillers tradicionais, gerando novos volumes de maneira gradual e progressiva. Esse estímulo de fibroblasto, deposição de novo colágeno, dá resultados que chegam a durar por até 25 meses. Aqui nessa foto ilustra muito bem como se promove esse estímulo de colágeno, né, aos 3 e 6 meses, as fibras de colágeno
estão coradas em amarelo, isso é um estudo clássico da literatura. Então, do que se trata o ácido polilático? Ele é um polímero sintético, ele é um biomaterial, ele vai provocar uma resposta tecidual inflamatória controlada, ele é biodegradável, reabsorvível, ele vai estimular a produção celular, aumentando a produção de colágeno. Então, ele funciona como um preenchedor natural. Resculpe a face. E nesse aspecto eu acho o nome muito, muito apropriado. Sculptra remete à escultura. Com a técnica que eu utilizo esse produto, eu consigo esculpir faces, compensando a flacidez e a perda de colágeno, mas também melhorando depressões e sulcos. A gente consegue efetivamente dar uma esculpida na face e com isso nós temos resultados muito mais naturais, muito mais duradouros e ele complementa todos os outros tratamentos. Aqui na minha clínica, um dos principais tratamentos que a gente propõe no processo de rejuvenescimento, especialmente facial, mas também corporal, são os protocolos à base de ácido polilático. Ele faz inicialmente uma correção mecânica com uma volumização imediata, que é absorvida em poucos dias, isso é em virtude do próprio diluente, água destilada ou eventualmente soro fisiológico, mas essas partículas são circundadas por um tecido conjuntivo e células por semanas a meses, promovendo o estímulo de fibroblasto. E essa resposta fibrótica, com produção de colágeno, que vai ser responsável, então, pela correção sustentada e pelo efeito lifting. Esse aqui é o frasquinho do ácido polilático, né, um frasco estéreo, contendo esse pó, que é um liofilizado, tem manitol e carboximetilcelulose sódica, que são os veículos, né, e micropartículas desse PLLA, e o diâmetro dessas partículas é muito interessante, de 40 a 63 micras, ou seja, são partículas com tamanho não tão pequenos para serem fagocitadas, mas não tão grandes que elas façam algum depósito ou sofram migração. Tá? Ele é fabricado tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e é importado e distribuído no Brasil pela Galderma, empresa pela qual tenho a grata satisfação de ser um dos speakers deles. Ele foi aprovado pela FDA em 2004 e na Europa já era utilizado desde 1999. Nos Estados Unidos ele chegou em 2004 para o tratamento da lipoatrofia nos pacientes HIV e para tratamentos estéticos ele foi liberado em 2009. Mas aqui a Anvisa para nós já liberou a partir de 2005, já foi aprovado para tratamentos estéticos e data dessa ocasião o meu primeiro contato com ácido polilático na qualidade de paciente. E rapidamente já comecei a passar para as minhas pacientes também. Agora eu vou passar um breve vídeo que vai explicar um pouquinho como que age esse ácido polilático na derme. Sculptra deve ser aplicado no plano intradérmico profundo para corrigir a área tratada. Em alguns dias, a fração líquida do produto é absorvida e o edema inicial desaparece. A seguir, as micropartículas de ácido polilático, principal componente de Sculptra, estimulam os fibroblastos dérmicos. À medida que o ácido polilático é absorvido, ocorre o estímulo à produção de colágeno. O colágeno neoformado restaura gradualmente a firmeza e o volume da área tratada, levando à suavização dos sinais do envelhecimento, melhora da flacidez e do contorno facial. A técnica correta de aplicação proporciona resultados naturais que podem durar até 2 anos. Sculptra age na restauração da firmeza, volume e contornos faciais, decorrentes da perda de gordura e no remodelamento ósseo, além de reduzir a flacidez cutânea na área tratada. O ácido polilático ele deve ser injetado na região subdérmica, no subcutâneo ou mesmo a nível supraperiostal. Tá? Alguns dias após a aplicação, essa água então ela vai sendo absorvida, macrófagos são recrutados, eles envolvem essas partículas de Sculptra, se fundem e formam células gigantes que vão liberar citocinas responsáveis pelo recrutamento. Os fibroblastos vão estimular a produção de um novo colágeno e essas partículas vão sendo degradadas, mas esse estímulo de colágeno vai ser mantido, então, melhorando a firmeza e a qualidade da pele de maneira gradual e duradoura. Essa foto eu acho muito pertinente ao que ele realmente faz um sutiã de sustentação de toda a face, né?
promovendo um efeito de lifting mesmo, mas nós temos que explicar aos pacientes o quê? Que são necessárias múltiplas sessões. Eu vejo às vezes alguns colegas indicando uma sessão para pacientes mais jovens, mas nós temos como um protocolo aqui na clínica realizarmos no mínimo 3 sessões, a intervalos mensais, ou no máximo bimensais, entre 3 e 6 semanas, né? Um frasco por sessão, mas nós sabemos que podem ser utilizados até 3 frascos por sessão numa face. Aí ele vai corrigindo as depressões, vai fazer esse efeito lifting pela proliferação celular e colágeno e tem os resultados a longo prazo, que é esse efeito natural. O principal do ácido polilático é que ele previne a flacidez facial associada ao envelhecimento. Não só a facial, mas como a corporal também. E tem essa durabilidade longa de efeitos. Aqui essa foto ilustra a minha pessoa e os locais onde inicialmente nós aplicamos o ácido polilático. Essa foto é uma foto justamente de 2005, antes de eu iniciar com os tratamentos, né? Importante aqui, nas áreas de aplicação, considerar fatores individuais de cada paciente no cálculo do volume, tá? O objetivo é cobrir de uma maneira homogênea a área a ser tratada, mas eu costumo concentrar mais em áreas onde você tem mais depressão e mais hipoatrofia, tá? Uma média de 0,2 ml por centímetro quadrado. Em região de têmporas, de região malar, mento, você pode fazer aquelas injeções supraperiostais, nos demais você pode fazer com cânula no subcutâneo, ou no subdérmico, ou mesmo com agulha. Onde você não deve injetar o ácido polilático, em fronte, na região nasal, na região perioral e na região periorbital, porque são regiões onde nós temos uma derme muito delgada, onde qualquer produção exacerbada de colágeno pode se traduzir em nodulações, e além disso, próximo de regiões esfincterianas, onde pode haver um acúmulo do produto e daí formar essas nodulações. Tá? Então, a aplicação supraperiosteal, principalmente em locais onde nós temos absorção óssea, reabsorção óssea, que seriam as têmporas, lateral das sobrancelhas, região zigomática, maxilar, região de mandíbula e mento, mesmo na fossa piriforme, você pode fazer essa aplicação justaperiosteal. E aplicação subcutânea para absorção e reposição dos coxins adiposos na região malar e área pré-auricular. E a subdérmica nós fazemos para a flacidez da pele e perda de contorno. Esse slide aqui também é bem didático, um slide da Galderma, que mostra a absorção óssea e os pontos que nós podemos fazer, uma técnica de bolos, com agulha. Eu gosto muito de utilizar 26,5, eu uso a KT1, tá? Faço o plano supraperiosteal, volume de 0,1 a 0,3, geralmente 0,25 por ponto. Para absorção e reposição dos coxins adiposos, você pode fazer tanto com cânula quanto agulha, retroinjeções em leque, no plano subcutâneo, tá? E para flacidez, aquela técnica da retroinjeção em palitos, que eu comentei agora há pouco, com agulha eu prefiro a 26,5 no plano subdérmico, também 0,02 ml por palito, até 0,1 ml por palito. Tá? Que é o material que nós utilizamos, vocês vão ver na parte prática. Nós diluímos cerca de 48 horas antes do procedimento, com 8 ml de água destilada. Sabemos que para o corporal a gente vai ter que acrescentar mais 8 depois do momento da aplicação. O volume de anestésico no facial. O anestésico, eu lembro vocês que só é adicionado no momento da aplicação. No caso de aplicações faciais, são 2 ml, aplicações corporais, 4 ml. Sendo assim, nós temos um volume final para aplicações na face de 10 ml, para aplicações no corpo de 20 ml. Esse volume pode variar de 8 a 10 ml na face, de 16 a 20 ml no corpo, dependendo da quantidade que você coloca de água destilada. Então, como que eu vou abordar o meu paciente? Eu avalio muito perda óssea, perda de coxins adiposos, sulco e qualidade da pele e grau de ptose dos tecidos. Então, eu vou considerar muito isso para planejar o meu tratamento. E nós devemos evitar nas zonas imediatamente superiores ao sulco, porque se você injeta ali, nessa paciente aqui eu marquei, fiz questão de marcar com a canetinha vermelha, porque se você injetar o ácido polilático ali, você pode agravar o sulco, né? Então a gente vai injetar sempre mais na depressão. Essas bolinhas brancas são as regiões
supraperiostais que nós injetamos, e ali onde está em verde são aquelas injeções que você pode fazer em palito, pode fazer em tridente, né, na região subdérmica ali para melhorar a flacidez de pele nessa região. Então nós temos que estabelecer prioridades quando eu avalio um paciente. O que predomina nesse paciente? É reabsorção óssea? É perda de coxim? É sulco? É flacidez? É qualidade de pele ruim? Então, dependendo da prioridade do paciente, eu vou selecionar quanto de volume eu vou colocar em cada área. Eu direciono maior volume para as minhas áreas mais prioritárias. E é maravilhoso que ele te dá 3 chances diferentes de corrigindo aquele local que você quer melhorar. Então você consegue realmente esculpir uma face, mas tem que ter um senso estético muito apurado e um olhar muito crítico sobre o que você quer repor em cada paciente em particular. E nós vamos reavaliando então a necessidade dos pacientes a cada sessão. É lógico, se um paciente tem maior grau de hipotrofia, se ele tem uma idade avançada, se ele tem um metabolismo acelerado, ele vai precisar de maior número de sessões e vai precisar de manutenções a intervalos mais curtos. Eu costumo, em pacientes que têm uma flacidez acentuada, ou mulheres pós-menopausa, ou pessoas que são muito estressadas, ou que têm uma atividade física muito intensa, eu costumo indicar manutenções com 1 a 2 frascos a cada 6 meses. Eu tenho tido excelentes resultados com esta abordagem. Eu não oriento nenhum paciente que fique 2 anos sem fazer o tratamento, porque o resultado você vai perdendo muito, de uma maneira muito intensa, né? Você não consegue intensificar o resultado como quando você faz as manutenções a cada 6 meses. Mas como norma geral, 1 frasco anual é suficiente para a maioria das pessoas que está utilizando o ácido polilático como prevenção do envelhecimento. E as áreas potenciais de tratamentos corporais, aqui mostrando esse trabalho da doutora Haddad e o seu grupo, a gente pode fazer em região cervical, em colo, mãos, braços, em face interna de coxa, posterior de coxa, joelho, região glútea, abdômen, e tenho certeza que quem vos fala já tem em todas essas regiões. Está testado e aprovado em todas essas regiões. Como que nós podemos fazer no pescoço? Se for com agulha, reto-injeção. Se for com cânula, injeção em leque. É muito simples essa aplicação corporal. A mesma coisa se aplica ao colo, né? Nós podemos fazer microinjeções seriadas ou injeção em leque. A mesma coisa em região do abdômen. Depois eu vou mostrar particularmente como que eu faço a minha marcação de cada uma dessas áreas. Aqui nas coxas, para flacidez de coxas, tanto com agulha à esquerda quanto cânula ali à direita do vídeo. A aplicação em glúteos, aqui no sentido de melhorar a qualidade da pele. Quando eu quero dar um formato mais arredondado no glúteo, eu costumo concentrar a minha aplicação no quadrante superior direito, que é geralmente ali onde se começa a perder os tecidos e havendo aptose. Nas mãos também pode ser feito, tanto com agulha quanto com cânula. Eu acredito que nessa região a cânula trabalha de uma maneira melhor. Nos braços, nós costumamos fazer um manguito envolvendo todo o braço, delimitando as regiões onde estão com mais flacidez. Aqui no pescoço, eu geralmente deixo um pouquinho, meio ml da minha diluição facial, acrescento mais meio ml do diluente para fazer então esses pontinhos ali com 0,05 em cada pontinho, faço uns 20 pontinhos imediatamente no subdérmico. No abdômen eu gosto de fazer aquele aventalzinho, puxando um pouquinho mais para a lateral, né? Imaginando, eu costumo falar com os meus alunos a técnica do varal. Então, e no corporal também são necessárias mais sessões, tá? São 3 a 4 sessões, um frasco inteiro por região. Como que eu delimito quantos frascos o paciente vai precisar? Normalmente a minha medida é uma folha de papel sulfite. Um frasco dá para uma folha de papel sulfite. Então, se você tem um glúteo pequeno, um frasco vai ser suficiente. Um glúteo mais volumoso, umas coxas mais volumosas, você vai precisar de 2 frascos por sessão. Aqui estabeleço também prioridades no caso do Sculptra corporal. No caso da celulite, eu concentro o produto nas depressões da celulite. Se for para efeito de lifting,
Eu faço aquela alça, como está nessa segunda foto, concentrando a maior parte da minha aplicação no quadrante superior direito. Tá? Sempre planejamos no papel e anestesia tópica em creme com lidocaína de 4 a 7%. Então, nós anestesiamos o paciente, fazemos a marcação, a aplicação e a massagem depois da aplicação é bem interessante ser feita e o paciente é orientado para fazer isso em casa também. Nós podemos aplicar gelo, massagear vigorosamente o local depois da aplicação e em casa o paciente pode nas primeiras 24 horas também manter o gelo para reduzir a chance de quimose, de hematomas e ele vai ser orientado a massagear as regiões tratadas 2 vezes ao dia por 5 minutinhos por 7 dias. Eu não tenho por hábito orientar 5 massagens por 5 minutos, 5 vezes ao dia, porque eu acho isso pouco execuível na prática. Os meus pacientes são orientados a 5 minutinhos, 2 vezes ao dia, por cerca de uma semana. E evitar a exposição ao sol com qualquer tratamento injetável, na iminência de um hematoma, de uma equimose. Então, o paciente tem que ser esclarecido que são necessárias no mínimo 3 aplicações, que o edema vai ser absorvido em poucos dias e que o resultado estético é gradual, então ele acaba sendo contraindicado para pacientes extremamente ansiosos ou que têm algum evento muito próximo. O melhor resultado deles são meses após o início da aplicação. Eu, particularmente, chamo meus pacientes 6 meses depois da primeira aplicação para fazer as fotos e mostrar e contextualizar o paciente do grau de melhora, porque senão fica muito no subjetivo, ele não se dá conta do nível de melhora que ele teve, tá? E lógico que o resultado vai depender da idade, estilo de vida, genética, cuidados. Aqui um exemplo do ácido polilático corporal, mostrando que uma sessão, ali, um frasco por perna, um frasco por coxa, nós conseguimos uma redução importante da celulite e um certo efeito de lifting nesse glúteo. A mesma coisa aqui no anterior, nós concentramos a aplicação nos pontos de depressão da celulite e ela teve uma melhora muito importante. Aliado a isso, nós podemos associar outros tratamentos, como ultrassom microfocado, radiofrequência, que devem ser feitos de preferência antes ou após 3 semanas da aplicação do ácido polilático, tá? E uma dieta, atividade física, que são imprescindíveis para ter um resultado satisfatório. Aqui são faces ideais para aplicação do Sculptra, são pacientes que não têm uma idade muito avançada e que não têm um grau de flacidez muito acentuado. Não são pacientes candidatas a um lifting cirúrgico, mas nós estamos a prevenir este lifting cirúrgico. Aqui um exemplo de uma paciente de 2012 a 2016, é uma paciente muito fiel, que faz as suas manutenções periódicas, ela fazia manutenções anuais, atualmente ela está fazendo a cada 6 meses, fazendo suas manutenções, e vocês podem atestar que realmente não houve uma acentuação desses sinais de envelhecimento decorrido todos esses anos. Aqui, antes da primeira sessão, ali após a terceira sessão, para você ver como ele conseguir volumizar as áreas de lipoatrofia e conseguir fazer um efeito de lift nessa face. Aqui uma outra paciente com histórico de atleta pesada, ela é uma paciente que joga tênis, que corre muito, que tinha um grau de lipoatrofia muito importante facial e que nós conseguimos, depois da terceira sessão, um nítido efeito de lifting nesse tecido que já estava ptosado e para ela nós orientamos 4 sessões em virtude dessa questão de hábitos de vida mesmo e condições de pele e o resultado foi muito bom também. Aqui uma paciente após as 3 sessões, para vocês verem como é sutil, ele não tem aquele efeito marcado de um preenchedor, mas tem um efeito extremamente natural e que o índice de satisfação dos pacientes é extremamente elevado. Essa aqui sou eu, pré-tratamento em 2005, ele depois de uma manutenção em 2010, no final da aula eu vou mostrar os meus resultados com 15 anos de tratamento com ácido polilático na minha face, aqui mostrando de uma forma clara como ele faz um efeito de lifting. Vocês vejam, de 2008 a 2012 nós conseguimos um efeito lifting sem utilização de fios, sem utilização de laser CO2. O único tratamento que essa paciente fez foi mesmo o ácido polilático. Tá? Aqui essa lipoatrofia bem importante ali na região das bochechas e você vê que ele fez um efeito preenchedor sutil e natural. Sem contar que melhorou muito a qualidade da pele nessa região também. Aqui uma paciente de outubro de 2009 a junho de 2012. Vocês veem que esta foto marca bem para mim como
O ácido polilático faz um efeito de escultura facial. A gente conseguiu compensar as áreas de lipoatrofia, os sulcos, melhorar a qualidade da pele e fazer um efeito lifting. Essa paciente, indubitavelmente, ela está mais jovem, mais bonita e, consequentemente, com mais autoconfiança e mais felicidade. Então, costuma ser muito gratificante. Essa paciente fez toxina e ácido polilático. Logo ao final das primeiras 3 sessões, ela já tinha uma melhora importante na qualidade da pele e uma compensação nessas áreas de lipoatrofia. O mesmo esta outra paciente. É um toque sutil de embelezamento, que é o que é buscado pela maioria das pacientes que nos procura para seus tratamentos estéticos. Essa outra paciente aqui também, é lógico que associada à toxina botulínica, essa paciente fez um laser de CO2 para melhorar a qualidade da pele, mas os coxins adiposos e os sulcos, nós só intervimos com ácido polilático. Essa paciente não fez uso de ácido hialurônico ou qualquer outro preenchedor. Tá? Aqui em fevereiro de 2010 a janeiro de 2012, então em 2 anos, e essa paciente melhorou a qualidade da pele, melhorou a sua lipoatrofia, enfim. Aqui 2012, de janeiro a setembro, para ver aquele toque de sutileza do embelezamento e o quão importante é que você chame o paciente para as fotos depois de 6 meses. Mesmo em pacientes com faces gordinhas, você pode verificar onde tem déficit de coxins adiposos e investir muito naquele triângulo lateral de sustentação para fazer um efeito lifting e ter um resultado muito bom. Apesar de não serem as principais candidatas a esse tratamento, sempre você pode, distribuindo o produto de maneira adequada, conseguir um efeito lifting, um rejuvenescimento, sem deixar essa face gorda. Aqui é evolutivo de uma paciente com 6 anos de evolução, mostrando que realmente houve uma interrupção nesse processo de envelhecimento, na ptose dos tecidos e no agravamento dos sulcos. Lembrando, as complicações do ácido polilático que podem acontecer são nódulos. Na nossa experiência, esses nódulos costumam ser do tamanho da cabeça de um grãozinho de arroz e eles cedem conforme a absorção do produto. Eu dificilmente tenho que fazer alguma intervenção para retirar o nódulo ou utilizar algum corticoide injetável, porque eles são palpáveis, não são visíveis e a gente vai observando clinicamente, eles vão sendo absorvidos. E isso numa minoria dos pacientes. Agora, erros de técnica, como você aplicar em região frontal, aplicar muito superficial ou aplicar grandes quantidades em pacientes que não têm um subcutâneo adequado, você pode formar mais nódulos. E os granulomas são extremamente raros, como qualquer outro preenchedores, e vão aparecer tardiamente, uma incidência menor do que 0,1%. Eu, nesses meus 15 anos de experiência com o produto, nunca tive um único caso sequer, e a gente trabalha bastante com esse produto. E eu gosto muito, eu trouxe aqui uma técnica, um exemplo da técnica Firme Lift, como eu trabalho, associando o ácido hialurônico nos seus pontos estruturais, especialmente em região malar lateral, ao ácido polilático como um complemento na escultura facial. E essas são colaboradoras nossas, antes e depois do tratamento. Elas foram submetidas também, então, às técnicas de preenchimento malar, preenchimento de mento, áreas de reabsorção óssea e em todo o entorno, especialmente na lateral e no centro facial, as aplicações de ácido polilático com um resultado estético muito positivo, um rejuvenescimento e um embelezamento. Tá? Aqui trouxe para vocês a experiência nossa apenas com bioestimulador e quando o bioestimulador é associado ao preenchedor. Essa técnica nós já fazemos desde 2005, mas agora ela teve um nome, que é o Firme Lift, mas é a associação de pontos estratégicos com ácido hialurônico para ressaltar e compensar reabsorções ósseas, associado à escultura facial com ácido polilático. Aqui pré-tratamento, aqui só com o bioestimulador, e quando o bioestimulador é acrescentado ao ácido hialurônico nesses pontos estratégicos. Então aqui uma fotinho bem ilustrativa, não só na melhora da qualidade da pele, mas como esse efeito lifting de ambos os lados.
e atentem que a injeção que nós fazemos a nível de têmporas promove um lifting de têmporas que dá uma abertura no olhar também, que acaba rejuvenescendo de uma maneira sutil, mas muito embelezadora para o paciente. Então, o que eu tenho observado? Que ao longo desses mais de 15 anos de experiência com ácido polilático, que é um tratamento pelo qual sou extremamente apaixonada. E os pacientes que fazem esse tratamento regularmente, eles envelhecem em um ritmo menos acelerado, no que diz respeito à flacidez e perda de viço na face e pescoço, e nós temos excelentes resultados, então, no longo prazo. Aqui eu mostro a mim mesma, em 2005, antes de começar meus tratamentos com Sculptra, e essa outra foto é uma foto recente agora, então, na primeira foto é aos 38 anos, na segunda foto é aos 52 anos. E vocês vão de convir comigo que parece que as fotos estão trocadas, não é mesmo? Aos 38 e aos 52. Então, nós conseguimos, com essas técnicas, um rejuvenescimento bem importante. Eu fiz questão de trazer as minhas fotos, que eu acho que isso ilustra melhor para vocês. Tá certo que aqui eu tenho preenchimento, inclusive em pálpebra superior, né? A gente tem ácido hialurônico também associado, mas na região malar, na região centrofacial, o único tratamento, e na região temporal, o único tratamento é a base de ácido polilático, como ele é um tratamento global mesmo, né? Aqui o outro lado também, quando nós associamos essa técnica do Firm Lift, existe um lifting mais evidente e uma compensação, então, desse processo de reabsorção óssea. Então é isso, um conselho que eu dou para vocês, para os nossos colegas. Eu sei que tem muita gente que está começando, né? Estejam sempre com seus tratamentos estéticos em dia. Você que é mais novo, comece fotografando a si mesmo antes dos procedimentos, mantenha um arquivo fotográfico, mantenha um registro de todos os tratamentos que você faz, para que no futuro você mesmo possa ser o seu garoto ou garota propaganda, né? Na minha visão, de quem trabalha, tem a vida dedicada à medicina da beleza, o ácido polilático é indispensável, é fundamental quando nós estamos falando em planejamento estratégico de beleza, que é o que nós trabalhamos, é o que nós damos curso aqui na clínica no longo prazo, né? Então, aqui mostrando uma fotinha eu já pronta para a próxima, eu estou sempre pronta para o próximo tratamento, para a minha próxima manutenção. Eu gostaria de parabenizar a doutora Patrícia Leite pelo seu belíssimo trabalho. Eu sou uma fã do seu trabalho, aluna, seguidora, enfim, né? Ela é um grande exemplo para mim, acho que para todos nós, né? E agradeço imensamente por essa oportunidade de apresentar o meu tratamento favorito a esse grupo seleto de colegas médicos de todos os estados do Brasil. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da minha aula. Eu vou fazer uma demonstração prática, mas devido ao tempo a gente não pode se estender muito, mas foi um prazer estar aqui com vocês, espero que tenham gostado da minha experiência apresentada. Obrigada.